Bom, pessoal, hoje vamos falar aí sobre as placas de vídeo, o que nós temos hoje de tecnologias de ponta em relação a placas de vídeo e qual que é a relação com inteligência artificial. A foto, né, essa imagem aqui que vocês estão vendo, é a placa mais avançada da NVIDIA atualmente, placas para consumo doméstico, né, se bem que muitas pessoas estão usando para outros fins que nós vamos discutir aqui. É a placa RTX 5090 da NVIDIA, que foi anunciada no ano passado e foi lançada esse ano, tá? Muitas pessoas perguntam, né? Qual que é a relação entre essas placas de vídeo e inteligência artificial, né? Então o termo não é muito intuitivo, né? Porque se você pegar para pensar, né, placas de vídeo, né, elas são para processar vídeo, né? Então originalmente as placas de vídeo eram para processar vídeos, seja vídeos reais, né? Pessoas aí que trabalham com edição de vídeos, né? Filmes usa muito, né, placas de vídeo. E também para jogos, né? Porque jogos também são gerados vídeos, né? Mesmo que artificiais, são imagens, né, em movimento. Só que de uns anos para cá, mais exatamente de 2012, né? 2012 é uma época importante para a inteligência artificial, porque 2012 uma equipe de desenvolvedores demonstrou que a inteligência artificial ela era viável e numa competição, né? A competição se chamava ImageNet, né? E o nome da desenvolvedora era AlexNet, eu acho que levava o nome do desenvolvedor, que era Alex alguma coisa, tá? E surpreendeu porque venceu todos os competidores nessa competição com uma margem bem grande. Aí todo mundo queria saber o que aconteceu, né? Essa equipe conseguiu fazer uma placa de vídeo trabalhar com eficiência para produzir os dados das inteligências artificiais, tá? Então foi aí que começou essa história de que a inteligência artificial ela é treinada, né? A inteligência artificial é treinada com placas de vídeo hoje em dia, tá? Mas claro que está migrando por um outro tipo de arquitetura. Se eu não me engano, é chamado de NPU, tá? Basicamente é uma placa também, só que ao invés do núcleo ser GPU, é NPU. O que nós vamos discutir aqui nesse vídeo é sobre a GPU, tá? A NPU eu posso fazer um vídeo à parte. Peço desculpa se não for NPU, me parece que é esse nome, que é Unidade de Processamento Neural, né? Se eu não me engano. Porque é um GPU aí dedicado à inteligência artificial. Já a GPU ela é tanto para vídeo quanto para criptomoedas, para inteligência artificial, para pesquisa científica também, tá? Vamos falar aqui sobre as placas que até então eram top aí no ano passado, tá? Essa placa foi lançada agora esse ano e tudo que eu disser aqui você dobra a capacidade porque as placas elas estão em constante desenvolvimento, tá? Pois então, como eu disse aí, por volta de 2012 as placas de vídeo elas começaram a ser usadas para com eficiência para treinar redes neurais. Eu criei um artigo aqui, eu vou deixar ele na Medium, tá? Para você acessar, vou deixar na descrição aqui do vídeo, para você entender melhor como, quase que completamente, tá? Eu fiz um trabalho aí durante essas últimas semanas pesquisando a fundo sobre placas de vídeo e a arquitetura, o que tem dentro da placa de vídeo que permite tudo isso, tanto a parte de software quanto a parte de hardware, vamos discutir aqui, tá? Então eu acredito que esse vídeo vai ser até um pouco mais longo, acredito que dê aí uma meia hora, mas espero que vocês possam assistir ele completo. Se vocês cansarem, né, assiste uns 10 minutos, no outro dia continua assistindo, né, porque vai ser um vídeo bem aprofundado a respeito de placas de vídeo, tá? Tem o artigo aqui em PDF que vocês vão poder baixar ele, tá? Na descrição também vou deixar. E vai estar hospedado no Drive, tá? Do Google Drive. É um texto, um artigo aí de 16 páginas com as ilustrações, tá? E eu vou carregar aqui a principal fonte que permitiu eu criar esse vídeo aqui e esse artigo. É um vídeo excepcional, né? Que é da rede de ensino Branch e fala muito sobre a GPU
da Nvidia e a Micron, tá? A Micron é a fabricante das memórias das placas de vídeo. Então vou deixar no link, vou deixar na descrição também esse vídeo. E é um vídeo onde a produtora desse vídeo, ela se deu ao trabalho, olha só, né? Se deu ao trabalho de comprar placas de vídeo, desmontar, né? Fazer todo o modelo 3D, porque esses modelos não são assim disponíveis gratuitos pela Nvidia, né? Então eles vão e criam todo o modelo 3D no computador. Eu vou diminuir o vídeo aqui, diminuir o áudio, né? Tá aí, ó. Então essa é toda a ilustração da placa de vídeo, toda a montagem, é bem interessante mesmo, né? Se vocês quiserem assistir esse vídeo, vai estar no link. E vamos lá, né? Para falar a respeito da placa de vídeo. Como eu disse, né? Um pouco mais detalhado, as placas de vídeo, elas teoricamente já se sabia que elas poderiam ser uma boa para treinar inteligência artificial mesmo antes de 2012, né? No começo do ano de 2000 já começavam os primeiros testes ali, tá? Uma curiosidade, tá? Essa placa hoje, RTX 5090, ela é 20 mil reais, tá? E as placas de vídeo triplicaram de preço. Por que isso aconteceu? Porque houve muita busca por placas de vídeo para treinar a inteligência artificial. Então, quanto mais demanda tem, mais um preço sobe, né? Essa é a relação de oferta e demanda. No capitalismo não tem jeito, né? Eu sempre, bom, sem querer fugir do foco, né? Já vou continuar aqui sobre o artigo. Eu sempre fui entusiasta de placas de vídeo, né? Desde a minha, quando eu tinha ali uns 20 anos, comecei a saber sobre placas de vídeo ali por volta de 2000 e pouco. E naquela época as placas de vídeo eram bem, né, bem inferiores às que as placas que tem hoje. Então eu me lembro aí das placas com 128 MB, 256 MB. Se eu não me engano, a última placa que eu comprei ali por volta de 2013 era uma de 256 MB. Para vocês terem uma ideia, uma placa dessa daqui, ela chega a 32 GB, ou seja, é algo aí centenas de vezes mais eficiente, tanto em capacidade de memória RAM quanto de processamento. E por falar em processamento, né, aqui nesse artigo eu especulo isso daí, né? É até uma pergunta, né, para instigar em vocês qual que é a capacidade, né? Se vocês tiverem que chutar aí, qual que é a capacidade para rodar um jogo hoje top, né? Um jogo aí que usa 4K de resolução. Se vocês chutarem aí, sei lá, 100 milhões, tá, de cálculos por segundo, que parece ser muita coisa, essa na verdade era a capacidade do jogo Mario 64 em 1996, tá? 100 milhões de cálculos por segundo. Aí você pode subir isso daí para 1 bilhão, né? Que tal 1 bilhão de cálculos por segundo? Parece muita coisa? Chutaram muito alto? Não, meu caro, 1 bilhão de cálculos por segundo é um jogo típico do Minecraft aí de uns 20 anos atrás, né? Para vocês terem uma ideia, né, um dos jogos que se usa muito para ver o desempenho de placas é o Cyberpunk 2077, que já tem aí uns 3, 4 anos que foi lançado. Esse jogo exige 36 trilhões de cálculos por segundo, tá? Então aí você pensa, será que é isso mesmo? Deixa eu ver se eu falei errado. É isso daí mesmo, 36 trilhões de cálculos por segundo. E aí o negócio não para por aí, né? Essa placa aqui tem mais poder de processamento ainda. 36 trilhões é uma placa aí da geração anterior, uma 4090, tá? E a placa top de linha, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, uma imagem. É a H100 da Nvidia também, é uma placa não para amadores, tá? É uma placa para desenvolvedores de inteligência artificial. Eu não tenho a imagem dela aqui, vou ficar devendo, mas não, vou ficar devendo não. Deixa eu ver se está no artigo aqui para mostrar para vocês. Não vai ter, tá? Será que é essa daqui? Essa daqui é a 3080. Esse daqui é o interior aí, mostrando as memórias RAMs. Vamos falar sobre tudo sobre isso daí, né?
Tá aqui, ó, como eu disse, ó, 36 trilhões de cálculos por segundo. Essa daqui provavelmente é uma 4090, tá? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui na internet para vocês verem que placa que é essa que realiza. Aliás, eu não falei ainda, né? Se a placa 4090 realiza aí 36 trilhões de cálculos por segundo, a H100 da NVIDIA produz, né, ela chega até um desempenho de 3 quatrilhões, né? Repetindo, 3 quatrilhões de cálculos por segundo. E essa daqui é a placa H100 da NVIDIA. Olha só o tamanho dela aqui. É uma placa própria para treinar inteligência artificial, também para minerar dados, minerar criptomoedas também, né? Pois bem, né? Aqui no evento, né, voltando lá para 2012, um evento aí da LexNet mostra que a taxa de erros, tá, é muito menor, tá? Ganha em disparada aí dos melhores resultados aí em 2012, que chamou a atenção da comunidade dos desenvolvedores, que a partir de então começou a buscar placas de vídeo muito mesmo para treinar suas inteligências artificiais, tá? Aí você pensa também, né? O que era feito, né? Inteligência artificial é antiga pra caramba, mas como que era treinada? Que tipo de tecnologia? Os CPUs, meus caros, os CPUs era a única alternativa que os desenvolvedores tinham para treinar inteligência artificial. A diferença, né? Eu coloco bem aqui no artigo, a diferença entre uma placa de vídeo. Vamos botar uma imagem aqui para a gente ver, para não ficar tão monótono assim, né? Vamos botar aqui uma placa de vídeo aberta para vocês verem o seu interior. Deixa eu ver se eu acho. É uns prints que eu tirei lá da Branch Education. Vamos botar essa imagem aqui para ilustrar o vídeo de hoje. Tá aí, ó. Bom, a placa de vídeo, né, ela tem o seu núcleo, que é esse interior aqui, tá? Esse chamado de GPU, ou unidade de processamento gráfico. Curiosamente, não produz diretamente os gráficos, né? Processa dados, né? Uma CPU também processa dados, né? A CPU é a abreviação para unidade de processamento central. Uma GPU poderia se chamar muito bem isso daí também, né? Mas é que para distinguir, né, botaram lá GPU para processamento gráfico. Mas ambos, né, tanto CPU quanto GPU, processa dados, né? Só que a GPU, ela produz isso muito melhor porque produz isso em paralelo. As CPUs são instruções sequenciais, uma atrás da outra. É como se a CPU fosse uma pessoa trabalhando e a GPU fosse ali centenas, milhares de pessoas trabalhando simultaneamente, tá? Tem até um termo engraçado, né, que os especialistas chamam de processamento embaraçosamente paralelo, porque os núcleos, né? Vamos falar de núcleos também. Os núcleos da GPU trabalham sincronizadamente com todos os outros núcleos. São os núcleos CUDA, tá? O nome correto, nome sim para você saber o que é. Deixa eu pesquisar aqui e vamos buscar aqui, ó. Esse é o termo, né? Se você quiser saber, ó, núcleos CUDA, tá? E uma GPU tem, né, a 4090 tem 16.384 núcleos desse tipo, tá? Quando eu disse que uma CPU trabalha de forma sequencial, isso vamos dizer assim, é até simbólico dizer isso daí. Claro que uma CPU trabalha de forma paralela também. Só que hoje em dia você vai comprar um computador bom aí até caro, com uma CPU boa, são 64 núcleos, né, 128, computadores top mesmo, 256 núcleos, e eu acho que esse ano vai sair um com 512 núcleos também. Mas o que é 512 núcleos perto de 16.384 na RTX 5090?
tem até mais, eu acho que passa de 20 mil núcleos CUDA, né? Núcleos CUDA é um tipo de núcleo que tem dentro da GPU. Tem outros tipos também, como os núcleos tensor, né? Que é os RT, e também tem outros tipos de núcleo aqui que eu não lembro o nome, tá? Mas ao longo do vídeo aqui eu vou lembrar. Tem o núcleo tensor, e o núcleo, os núcleos CUDA, tá? Tem mais um núcleo aí que é voltado a... O núcleo tensor é voltado à matrix, mas tem mais um que é para... é o núcleo tensor, né? É o núcleo tensor e o núcleo RT, são diferentes, tá? RT é Ray Tracing, que é para traçamento de raios, né? Para melhorar gráficos de jogos. E o núcleo tensor, sim, esse sim é o vamos dizer assim, é o queridinho das placas de vídeo para processar inteligência artificial, tá? Os núcleos CUDA dão uma ajuda significativa também, tá? Então essa é a diferença entre a quantidade de núcleos entre as placas, as GPUs e as CPUs, tá? Uma curiosidade, tá? É que você vai sempre encontrar placas de vídeo aí com uma definição no final aqui, um sufixo chamado TI, tá? TI significa que aquela placa de vídeo não se perdeu nenhum núcleo no processo de fabricação, tá? Nada é perfeito nesse mundo, tá? Durante a fabricação é comum que alguns núcleos ficam defeituosos no teste lá. Então o que eles fazem? Se tiver um núcleo defeituoso, tá? Eles vão desativar todo o conjunto ali, que são os multiprocessadores de streaming, né? Então, por exemplo, a RTX TI ela tem 16.384 núcleos e a versão sem o TI ela já tem menos núcleos, né? É algo como, se essa tem 16, a outra tem 14.000, aliás, 10.752, daqui é uma placa da 3090, tá? Tem 14 mil mais ou menos núcleos a RTX 4090 sem o TI no final. Isso é uma forma da NVIDIA ter alguns nichos no mercado, né? Então, para ela ter algo top, se você quiser algo top, você compra TI. Só que o preço, né, é quase proibitivo, porque se você tiver a placa sem a versão TI, você paga, sei lá, 20% a menos por ter só 5% a menos de núcleo, tá? Então, compensa você comprar, em algumas famílias de placas de vídeo, compensa comprar a versão não TI, porque a diferença é muito pequena. Há casos que a diferença é maior, tá? Especula-se que a NVIDIA, ela, quando não tem placas defeituosas o suficiente, ela vai fabricar a versão com núcleos defeituosos, mas não são defeituosos, na verdade são núcleos desativados. Então é uma estratégia, né, da NVIDIA ter um produto mais barato para quem quer algo um pouquinho mais inferior e sempre ter aquela top de linha, né, que é a que tem todos os núcleos funcionando. E as quantidades de núcleo elas são constantes, né? Então são sempre, né? A RTX 4090 Ti é sempre 14 mil núcleos e a outra deixa eu ver se é isso, né? Vamos ver quantos núcleos. 14 mil. Deixa eu ver se eu acho essa informação aqui. Eu fiquei um pouco perdido sobre essa quantidade de núcleos aqui, tá? Vamos lá, tá um pouco mais para baixo aqui. 10.752 núcleos é a versão 3090 Ti, que é a que tem mais, tá? Mas vamos falar sobre a versão da RTX 4090, tá? Tá aí, ó. 10.750, essa é a conta para a RTX 3080 com 3090. Bom, vamos então dar como exemplo aqui a 3090, ó. A 10.752 núcleos é a TI, versão 3090 Ti, enquanto a versão 3090 básica é 10.496 núcleos. E esses valores são constantes.
Então, isso diz uma coisa interessante sobre a NVIDIA, né? Ela vai sempre provocar a, a desativação dos multiprocessadores de streaming. Vamos falar então sobre o que é esses multiprocessadores, né? A, o GPU da placa de vídeo, ele é montado em níveis, né, de miniaturização. Aqui está, né? Dentro da GPU nós temos os núcleos, que são os núcleos de processamento gráfico, que por sua vez acomodam os multiprocessadores de streaming. E dentro desses multiprocessadores nós temos os warps, né, e também os RT, né, que é o Ray Tracing. E dentro dos warps nós temos os núcleos CUDA e os núcleos tensores. É claro que isso não é o final de tudo, né? Mas, claro, se quisermos aí avançar mais dentro do núcleo ainda, dentro da GPU, nós vamos chegar até os transistores, que hoje, né, esse ano, chega a casa dos 3 nanômetros, né? Essa GPU 4090, por exemplo, eu acredito que esteja na casa dos 5 nanômetros. Uma curiosidade sobre tamanho de transistor e dos componentes aí dentro da placa de vídeo: 3 nanômetros já começa a ter uns efeitos quânticos ali, então fica difícil as fábricas, os desenvolvedores projetar algo mais miniaturizado ainda, né? Então o segredo agora é começar a empilhar, né? Empilhar os núcleos, né? Criar mais núcleos ainda, aumentando o chip. Então essa é a tecnologia. A questão é que aquece muito. Esse é outro problema a ser resolvido na produção de placas de vídeo. A China, né? Eu fiz um vídeo aí da China no canal que repercutiu bastante, tá? Ela sofre sanções dos Estados Unidos e ela não consegue comprar as máquinas que produz chips com 5 nanômetros ou menos, né? Mas ela vem anunciando que consegue produzir inteligência artificial avançada, né? Esse é o caso agora. Esse ano ela anunciou sua inteligência DeepSeek, que é uma das inteligências mais avançadas, né? Equiparando aí com a OpenAI, um pouquinho melhor em alguns aspectos. Só que aí os especialistas pensam, né? E aí, a China chegou nesse top de inteligência artificial? Ou então, como que ela anuncia produzir chips de 5 nanômetros em seu território, né? Se ela, já há muitos anos, ela não consegue comprar os equipamentos que produzem esse chip, né? Especula-se então que ela compre aí, indiretamente, esse material, ou da ilha lá, do lado da China, que eu esqueci o nome agora, Taiwan, né? E no caso da inteligência DeepSeek, eles calculam que a China comprou milhares de placas de vídeo de topo de linha aí de Singapura, tá? Os Estados Unidos, ele impede que as fabricantes vendam para a China, né? Mas nada impede que outros países comprem e revendam para a China, né? Se eu não me engano é isso, tá? Então vamos aqui, né? Nós sabemos aí qual que é os níveis de abstração então das placas de vídeo. E aqui está uma imagem, tá? Que revela aí o tamanho das GPUs, tá? As GPUs aí, até então, até o ano passado, a GPU com a arquitetura mais vendida era a GA102, que é a arquitetura Ampere, tá? Surgiu então, essa que eu acho que é uma tecnologia até antes, tá? De 2023, 2024 entra a Ada Lovelace, e agora esse ano, né, a placa 5090 tem uma arquitetura mais avançada ainda. Antes da arquitetura Ampere, que é essa GA aqui, nós tivemos a arquitetura Turing, né? E várias outras arquiteturas aqui, né? Não necessariamente a arquitetura ou GPU mais eficiente quer dizer que é maior, né? Então os tamanhos aí não são diretamente proporcionais ao desempenho, né? Então aqui sobre as fabricantes, elas que eu falei, né? Elas criam, né, uma versão inferior de propósito, sim e não, né? Então ela aproveita placas defeituosas para gerar uma versão inferior, ou então para atingir aquele nível, né,
constante, aquela quantidade constante, talvez ela desativa propositadamente muitos núcleos, né? Aqui uma imagem mostrando, né, isso daí, né? Essa imagem aqui mostra os núcleos defeituosos, que são os multiprocessadores de streaming, né? E dentro deles tem todos aqueles núcleos CUDA lá, tá? Somados, né? Não um núcleo desse daqui tem 10.752, né? Mas a distribuição, a soma total aqui, tá? Vamos falar um pouco sobre memórias de vídeo, tá? Aquele vídeo que eu mostrei para vocês aqui, né? Que é da Branch Education, eles foram financiados pela fabricante Micron. Micron é a maior fabricante de memória do mundo e fabrica as memórias que para NVIDIA, tá? E aqui nós temos uma imagem, tá? Dessas memórias de vídeo GDDR6, tá? Tecnologia do ano passado, agora nós já estamos na 7. Aqui nós temos a placa 3090 e as memórias elas ficam aqui em torno do GPU, bem em torno mesmo, quase que colado para ter a maior velocidade possível, tá? Então, até mesmo que essas informações trafeguem pelos chips quase a velocidade da luz, né? Quase não é a velocidade da luz, é quase. Então, se tiver mais próximo aqui, a velocidade é maior, tá? Então, cada, cada nanômetro de aproximação aqui da placa de vídeo conta, tá? Então, aqui nós temos os módulos de memória de vídeo, tá? É chamado de VRAM, por quê? É uma memória de acesso randômico, né? Assim como as memórias RAMs que ficam para ajudar a CPU, nós temos as memórias para ajudar a GPU e elas, pela definição, são chamadas de VRAM ou SRAM, tá? Não há um consenso aí, porque VRAM e SRAM, pelo que eu vi, é a mesma coisa, a não ser que a diferença é que a RAM que acessa o clock externo, né, lá da CPU, essa é chamado de SRAM porque trabalha de forma síncrona, né, com o clock da CPU. Ou pode ser VRAM também, uma SRAM é uma VRAM, né, mas nem toda VRAM é uma SRAM. É uma questão de lógica. Então, isso não é tudo, tá? Essa daqui não é top de linha das memórias, né? Lembra que eu falei de começar a empilhar componentes para você ter mais capacidade? As memórias HBM, tá? Elas são assim. Eles vão empilhando aí uma memória atrás da outra. Eu não consigo ampliar essa imagem, ela já está numa resolução máxima, mas eles vão empilhando as memórias aqui. E enquanto a 4090 aí tem 24 GB de memória, a 5090 tem 32, essas memórias aqui empilhadas HBM, elas chegam a 96 GB de memória e são usadas nas placas para uso profissional como a H100 que eu tinha mostrado aqui para vocês. Aqui está, ó. Certo? Voltemos aqui no artigo para falar então agora sobre núcleos CUDA, tá? Como eu disse, os núcleos CUDA são os núcleos em maior número que tem dentro da placa de vídeo, são os que executam tarefas em paralelo. E curiosamente, esses núcleos eles executam cálculos simples do tipo multiplicação com adição, tá? Que é chamada aqui de FMA. É um cálculo do tipo A vezes B mais C, tá? Lembra aí do ensino médio que você tinha que estudar equações de primeiro grau? Tá aí a aplicação, meus caros. Essa é uma aplicação aí para processamento de dados em placas de vídeo, tá? Então, a placa de vídeo e os núcleos CUDA, eles trabalham com 32, no caso o GA102, tá? Basicamente todo esse artigo aqui foi feito em cima da arquitetura Ampere GA102, que trabalha então, os núcleos CUDA trabalham com 32 bits de número inteiro ou então de ponto flutuante, tá? Aqui está uma ilustração mostrando o cálculo A vezes B mais C, uma ilustração. E para você chegar à quantidade total de cálculos por segundo que uma GPU processa,
lembram que eu disse no começo desse vídeo? 35,6 trilhões de cálculos. Isso daí você chega, né, multiplicando aí a quantidade de núcleos pela velocidade do clock, né, que é 1,7 GHz, se eu não me engano. Ó, vamos fazer as contas, né? Quilo, mega, giga. Então, mil, milhão, bilhão. Você tem aí 1,7 bilhões de pulsos por segundo. Então, cada núcleo desse trabalhando com esse clock, vamos multiplicar, né? Aqui nós temos 2 cálculos por pulso, né? Deve ser 2 cálculos por core, 2 cálculos por... cada núcleo deve ter 2 cálculos por pulso, né? Que vai no clock, né? Bom, fazendo todas as contas, daí os 36 trilhões de cálculos por segundo. É impressionante, tá? O clock, né? Clock é uma coisa interessante, né? Como que uma placa de GPU, até mesmo a CPU, né, tem seu próprio clock, consegue trabalhar de forma tão síncrona assim, né? No caso aqui, a 3090 tem 1,7 GHz. Ele pulsa, tá? 1,7 bilhões de vezes por segundo. E isso tudo é devido a uma propriedade interessante dos osciladores de cristal, tá? Então, dentro de uma tecnologia super avançada pelo ser humano, tem uma tecnologia natural ali, que é uma propriedade intrínseca dos cristais. Então, um cristal, desde que ele esteja puro, né? Ele, quando pressionado, ele tem corrente, ele fornece uma corrente elétrica. Isso é chamado de efeito piezoelétrico, tá? Piezo vem de pressão e o elétrico, né? Tá, já está subentendido. Então, como produz uma corrente ou permite a passagem da corrente específica, dependendo da pressão, é uma relação direta, muito precisa. Então, eles conseguem fazer esse oscilador pulsar milhares de vezes por segundo, tá? Eu não entendo bem como é que funciona esses pulsos, tá? Até a parte que eu li é quando você pressiona ele, além de permitir a passagem elétrica, o oscilador começa a pulsar, tá? Ele começa a ter uma frequência natural, mas isso, curiosamente, é de poucos megahertz, tá? Então é de poucos milhões de pulsos por segundo. Eles usam um mecanismo aqui dentro que permite amplificar esses megahertz para gigahertz, tá? E tudo tem um limite. Não dá para eles forçar um oscilador de cristal desse ao máximo para ter 4 trilhões de pulsos por segundo, porque ele não vai resistir. Até o ponto que eu sei, os osciladores de cristal chegam à casa dos poucos gigahertz, tá? Eu acredito que há uma limitação aí na tecnologia de cristal, então os desenvolvedores, os cientistas devem estar à procura de um novo material aí para conseguir velocidades maiores, tá? Uma questão é, né, se uma GPU processa cálculos simples, né, milhões de cálculos simples por segundo, e aí, da onde que vem os cálculos complexos, né? Os cálculos complexos como cálculos de raiz quadrada, funções trigonométricas, tal, divisões também. Como é que a GPU faz esses cálculos? Afinal, uma placa de vídeo precisa de cálculos assim, principalmente de cálculos assim, né? O truque é colocar junto com a CPU uma unidade, né, uma unidade de função especial chamada SFU, que é para realizar esses cálculos, tá? Então eles realizam esses cálculos e enviam de volta a GPU para serem processados, né? Para alimentar os gráficos, né? Ou então as redes neurais, ou então as criptomoedas, né? Para quebrar ali os cálculos da criptomoeda. Bom, são diversos componentes que uma placa de vídeo tem. Então, cara, além das memórias RAMs, além da GPU, além do oscilador de cristal, da unidade de função especial, tem várias outras, né? Aqui eu falo um pouco sobre esses componentes, tá? As placas de vídeo também têm as suas alimentações elétricas aí, né? Aqui eu falo sobre as memórias cache, tá? Memória cache é uma memória
que fica ali à parte entre a memória VRAM e a GPU, que permite armazenar dados de uso mais frequente, né? É chamado de memória cache, e as CPUs também têm essa memória, né? É uma memória dos dados mais usados, e isso também foi uma façanha da engenharia quando colocar essa memória para estar ali, né? Você, por exemplo, a GPU precisou de um dado. Você armazena ele ali porque foi um dado que foi solicitado duas vezes num certo intervalo de tempo. A chance, isso é questão de estatística, a chance da GPU precisar daquele dado de novo é grande, então já deixa ele armazenado ali de forma super de prontidão ali. Então isso foi mais um truque aí da engenharia para tornar CPU e GPU mais eficiente. Outros componentes que compõem aí a placa de vídeo, nós temos as portas de display, as portas HDMI, conectores para alimentação, né, do tipo PCI Express, tá? As primeiras placas aí, vamos dizer assim, as placas aí por volta de 2000 tinham uma alimentação de 75 watts, não era necessário mais do que isso, tá? Depois essa tecnologia foi avançando, né? As GPUs foi se tornando mais exigente e passou por 150 watts. Hoje nós temos aí placas de vídeo exigindo 700 e até 1000 watts da sua fonte, tá? Para alimentar todo o processamento. Dissipador de calor passa a ser também uma das peças que também evoluiu nesse meio tempo para atender todo esse processamento, né? Quanto mais processamento, mais calor é gerado. Esse, na verdade, é um dos problemas a serem corrigidos pelos especialistas, porque perda de calor significa perda de eficiência, e é uma das coisas que nós precisamos resolver hoje. Então, uma medida, um dissipador de calor, um cooler, né, uma ventoinha ali, toda refrigeração é uma medida corretiva, nunca foi algo para solucionar de fato, né? Isso é para drenar esse calor, né? Olha só que tecnologia, né? Quando se usa fluidos aí numa placa de vídeo. O fluido ele desce e entra em contato ali com a chapa que está diretamente, que toca ali a GPU, recebe o calor, esse líquido ele esquenta, sobe pelos conduítes ali, vai até no dissipador de calor, onde a ventoinha joga essa temperatura para o ar, né? Aí esse líquido resfria e volta lá para cima da GPU de novo. Olha só que legal, né? É um princípio aí que a gente conhece bem, né? A chuva funciona assim, né? A chuva aquece, né? A água aquece, evapora, sobe, condensa e cai de novo. Olha só que legal, né? O ser humano sempre se baseando na natureza, né? Eu falei aqui do oscilador de cristal, né? Uma propriedade natural, então aqui eles também usam um sistema baseado num sistema natural do planeta Terra, né? Larguras de barramento também, né, é uma coisa interessante a se falar, né? Porque as informações precisam transitar entre a GPU e a memória de vídeo, né? E, e tem ali, né, um trajeto ali na placa de vídeo que é para esses dados serem transferidos, né? No final, em suma, tudo é elétron, né? Esses elétrons bem organizados, eles são dados, né? Então, hoje em dia, na verdade até o ano passado, né, o top de linha aí era 384 bits, significava 384 vias. Imagina uma avenida com 384 faixas, né? O quanto de carro não passa ali. E isso permite uma transferência muito grande quando é associada ao clock da GPU, né? Imagina 1.7 GHz multiplicado por 384, multiplicado lá pela quantidade de núcleos CUDA, né? Essa conta, ela é feita em algum momento aqui, tá? Eu não sei em que ponto que eu coloquei, sabe? Então nós temos aí que isso permite até 1.15 terabytes por segundo aí na arquitetura GA108, se você fizer todas as contas, tá? Vocês podem usar aí as inteligências artificiais e fazer perguntas, enunciados, né,
na inteligência artificial, você vai lá e digita, eu quero saber qual que é a taxa de transferência em bytes numa banda, né, de 384 bits, com um clock de 2 GHz, e aí ele faz o cálculo para você e te dá esse resultado, tá? Pois bem, como eu disse, a memória RAM, aliás, o S-Video ou o VRAM, né? S-Video, né? S-Video é um conector da placa de vídeo. O SRAM e o VRAM, eles já estão na tecnologia GDDR7X, tá? Que é essa placa 5090 que está sendo vendida esse ano. Até mesmo esses dados que trafegam na largura da banda, tá? Eles passam ali em forma de tensões, né? Em tensões mesmo, né? De volts, né? E hoje em dia, né, já chegamos à tecnologia PAN4, onde nós usamos 4 níveis de tensão, o que permite transferir por faixa lá, 2 bits por segundo, 2 bits por segundo, exatamente. E isso é super importante, porque até então, né, a PAN2, por exemplo, ela permitia 1 bit, né, o processamento de 1 bit por segundo. A PAN3 já permitiu 1.58 bit, que é um cálculo aqui, logaritmo, tá? E quanto mais bits você processa ali, né, por vez, né, esse é claro que não é só 2 bits ou 1.58 bits, tá? Isso tudo é um cálculo feito em cima dos milhares de núcleos CUDA e também com a frequência do oscilador, ou seja, do clock, né? E isso chega na casa dos terabytes por segundo lá de transferência, tá? Tá aqui um esquema da PAN4, ó, que usa 4 níveis de tensão. Curiosamente, a PAN4 ainda não é usada para placas de vídeo, mas já é usada em alguns componentes de rede, tá? Em alguns outros equipamentos eletrônicos também. Aqui na placa de vídeo, a PAN4 ela gera muita interferência, muito ruído, é muito sensível ao próprio calor gerado pela GPU, pela vibração da ventoinha também, então começa a afetar. É uma coisa que os cientistas estão solucionando. Assim que tivermos a PAN4 funcionando, nós vamos aumentar aí uns 30% a eficiência de uma placa de vídeo, tá? Eu falei, né, no começo do vídeo, né, sobre as operações embaraçosamente paralelas, que é um termo que os cientistas gostam de falar esse termo, né? Esse termo é porque, né, a própria arquitetura da placa de vídeo já diz isso daí, né, que todas as operações elas são feitas por cada núcleo independentemente. Cada núcleo CUDA faz uma pequena operação ali, enquanto todos os outros milhares vão trabalhando em paralelo. Isso traz uma eficiência muito grande. Essa, aliás, a diferença mais importante com uma CPU. E essa técnica é chamada de SIND, né? Então todos os núcleos trabalhando de forma paralela, mas cada um trabalhando em seu tempo, não há uma sincronia. Claro que no final todos esses cálculos são juntados e voltam a operar na mesma sincronia. E aí o que acontece? Você pode imaginar isso a partir de um jogo, né? Eu tenho uma ilustração aqui. Cada vértice desse jogo, ó, ele tem uma localização no sistema de coordenadas do carro. Então você pega aqui um ponto no vértice ali que forma um quadradinho desse, muitas vezes é triângulo também. Isso aqui é a arquitetura, né? O esqueleto do carro, depois isso aqui é encapada para gerar um jogo de verdade, né? Então cada vértice ele tem uma posição perante o sistema de coordenadas do carro. E o carro tem uma posição em relação a outros objetos do jogo, do cenário, e em relação ao próprio cenário inteiro. Então são muitos sistemas de coordenada dentro de outros, né? E uma forma de você criar um efeito tridimensional nos jogos é você processar esses elementos em tempo real, porque o jogo precisa responder conforme você quer estar jogando, né? Imagina ali, então, são milhões de pontos
que se movimentam no cenário, e às vezes o próprio cenário se movimentando também. E isso tudo você tem que comparar e fazer esses objetos terem uma interação com outros objetos do jogo, né? Ele está atrás de um objeto, está na frente, ele colide com um objeto, esse objeto espedaça, aí você imagina, né? É esse o grande segredo das placas de vídeo, é processar cada vértice desse, não um em todos, né? Mas cada núcleo é responsável por umas quantidades ali, depois que processa, esses dados são juntados tudo na velocidade da luz, você nem percebe, né? Quando o jogo começa a ficar muito exigente, o seu computador não dá conta, e você começa a perceber um lag ali, uma diferença na resposta do vídeo, né? Daquele gráfico gerado. A SIND é uma técnica, como eu disse, onde os núcleos eles trabalham independente e também sem sincronia relacionada, né? Aí veio a SINT, tá? A SINT é uma tecnologia aí que veio depois da SIND que permite que todos eles trabalhem de forma síncrona também. Deixa eu ver se é isso. Sincronia. É, no... Então aqui está dizendo que eles trabalham de forma em sincronia. Aqui nesse momento nós estamos falando da SIND, tá? Então aparentemente a SIND trabalha em sincronia, eu acho que eu inverti, e a SINT não, ela trabalha de forma assíncrona, exatamente, ao contrário do que eu falei, então me corrigindo. Então a eficiência de núcleos que trabalham de forma assíncrona, né, sem relação com o tempo dos outros núcleos, é uma coisa mais eficiente, que é o que começou a ser usado de 2016 para cá, tá? O ARP ele tem um contexto histórico. No começo do vídeo, que o ARP era um dos níveis de abstração da GPU. E o ARP ele não tem esse nome à toa, porque se você traduzir o ARP ao pé da letra mesmo, ele significa urdidura, né? Urdidura era uma forma de trançar os tecidos ali na época do início da industrialização, né? Quando começou a ter os primeiros teares, né? Programáveis com cartões perfurados e tudo. Então os níveis aliás, a complexidade de trançamento dos tecidos ali era chamado de urdidura. E os núcleos warps, né, subnúcleos na verdade, eles trabalham assim, de forma entrelaçada uns com os outros, tá? Mineração de criptomoedas. Mineração de criptomoedas também é uma das atividades que uma placa de vídeo permite. Aqui eu falo, né, não vou focar muito em criptomoeda, porque foge muito ao tema da inteligência artificial, mas tem aqui um tópico falando sobre as tecnologias, né, de mineração, e aqui uma ilustração, não? Uma fazenda de mineração de criptomoeda usando placas de vídeo. Aqui deve ter milhões de placas de vídeo. Olha só esses encanamentos aí, tudo refrigeração, cara. Inteligência artificial, mineração de criptomoedas. Há estudos aí que diz que já usa 10% da energia elétrica do mundo, né? Olha só que curiosidade. Os núcleos tensores, né, como eu tinha dito antes, eles são os núcleos que permitem aí melhorar os gráficos dos jogos, tá? E também para inteligência artificial, para treinar as redes neurais. Bom, aqui tem mais uma tabela, olha só, uma tabela que diz a comparação, né, entre as placas, as famílias de placas aqui, e a quantidade de núcleos, né, tensores, núcleos RT, né, e os núcleos CUDA, além da banda de memória, né, a banda de transferência de dados aqui. Olha só, nós temos um caso aqui de transferência de 1 terabyte por segundo, tá? E o consumo elétrico de cada uma dessas placas, veja que chegou em 400 watts ou mais na 3090, 4090 é mais ainda, aí você imagina 5090, né? Deve estar beirando 700 watts aí, tá ok? Então, fico por aqui. Se você quiser saber mais, o artigo completo está na descrição para você baixar em PDF. Também está
o link para você ler esse artigo na Medium, aliás, né? Em breve eu vou fazer um vídeo, tá? Me tomou muito tempo para ler essas 16 páginas aí com a inteligência artificial. Eu botei a inteligência artificial para ler a respeito para ler todo esse conteúdo e levou 38 minutos para a inteligência artificial ler tudo. Agora basta eu criar um vídeo todo ilustrativo para colocar para vocês aí no canal, algo que vai levar aí um mês ou mais, mas eu vou conseguir, porque a inteligência artificial ela fala melhor que a gente, né? Ela não tem pausas, ela não tem dislexia, apesar de que eu tive que corrigir ela em um monte de narrações, de palavras que ela tentou falar. Ela falou errado, ela não fala Elon Musk, ela fala Elon Musk, né? Ela não está treinada com expressões idiomáticas e com alguns termos da atualidade, né? Bom, aqui estão as fontes de onde eu encontrei toda essa informação. Basicamente, a maior fonte que eu utilizei foi aqui, a Branch Education, tá? E não se esqueçam de visitar o canal IA Clube. Todo final de vídeo eu faço esse merchanzinho para vocês entrarem e visitarem o canal aqui, onde eu falo sobre inteligência artificial, mais a questão didática do assunto, né? Mais a questão teórica, né? Mas tem alguns vídeos aqui ensinando você a criar imagens, né? Transformar sua foto numa foto profissional, criando finais alternativos aqui. E tem muita notícia também sobre as novidades nesse assunto. Até o Brasil aqui, né? O Brasilzão aí tentando regulamentar a inteligência artificial antes que seja tarde demais. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Deu 1 hora de vídeo. Então, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo e deixa uns comentários também, caso vocês tiverem alguma dúvida. Fui!